A história começa com um garoto se aproximando de uma garota visivelmente machucada, preocupado com ela. No entanto, ela interpreta esse gesto gentil como uma artimanha para tentar seduzi-la. Então, quando ele pede para ela ir embora, o garoto a segue, preocupado, mas ela o adverte para não interferir de maneira irresponsável, insinuando que ele não será responsável pela situação pela qual ela está passando. Em outro dia, o garoto a convida para comer, mas ela recusa, sentindo-se como um gatinho de rua resgatado. Embora em seus pensamentos ela acredite que o garoto possa ter boas intenções, suspeita que ele quer algo em troca. Em outro encontro, o garoto elogia sua aparência, mas ela responde com frieza, apontando seus hematomas e o tapa-olho. Apesar de insistir que não são próximos, o garoto persiste em convidá-la para almoçar, o que ela percebe como uma tentativa repugnante de impor sua bondade egoísta sobre ela. Em outro dia, o garoto prepara comida para ela, mas sua desconfiança leva a pensar que pode ter sido manipulada ou que ele colocou algo na comida. Novamente, ela suspeita que ele está tentando impor sua bondade, algo que ela absolutamente detesta. Depois disso, o garoto decide parar de falar com ela. Ela se aproxima e pergunta por que ele parou, e ele responde que parece que ela não gosta que ele se aproxime. Isso a faz pensar que ele não quer realmente ajudá-la e apenas deseja vê-la relativamente feliz para parar de sentir pena dela. Ela questiona se é correto que ele cuide de alguém tão lamentável quanto ela. Na verdade, essa garota é tão desconfiada que teme se tornar totalmente dependente dele. Em um momento posterior, o garoto diz que gosta dela, mas ela não entende como alguém poderia achá-la atraente em seu estado. Com mais hematomas do que antes, ela se irrita quando o garoto demonstra preocupação com seu bem-estar, convencida de que isso é apenas um jogo para ele. Finalmente, o garoto propõe levá-la para sua casa para protegê-la, mas ela interpreta isso como uma sugestão infantil, embora acabe aceitando, pois está certa de que ele não tem coragem de machucá-la. Além disso, ela se sente mais segura lá do que em sua própria casa. Ao chegar à casa, o garoto assegura que a protegerá, para que ela possa relaxar. Mas ela suspira com sarcasmo, perguntando quem poderia relaxar na casa de um garoto de quem ela nem gosta. Ela esclarece que está ali apenas porque é melhor do que estar em sua própria casa, e sugere que mudará assim que encontrar alguém melhor. Mas ainda assim, espera ansiosamente pelo jantar. Ao ver sua resposta, o garoto solta uma risadinha animada, mas ela diz que aquele lugar é como um refúgio, e pede que ele não ria assim novamente, pois isso a incomoda. Ele se desculpa e oferece um moletom como a única roupa disponível, o que não a incomoda, mas ela detesta a ideia de que ele a veja como a típica namorada que usa as roupas do parceiro. Quando o garoto quer preparar o jantar, ela se levanta para ajudar, mas ele diz que não precisa de sua ajuda. Ela responde que não quer se tornar dependente dele e fará tudo por si mesma. Durante o jantar, ela começa a chorar, mas pede ao garoto que não se preocupe em coisas insignificantes, embora, na verdade, fazia muito tempo que ela não comia uma comida quente tão saborosa. Depois, o garoto pergunta se poderiam jantar juntos no dia seguinte, o que a repugna, porque ele a observa constantemente. No entanto, ela suspira e concorda em tomar café da manhã com arroz e sopa de missô juntos no dia seguinte. Para dormir, o garoto cede sua cama, mas ela recusa a oferta, declarando que a cama dele cheira mal e que prefere dormir no chão. Na mente desconfiada dessa garota, ela pensa que ele provavelmente achou que ela se sentiria mal, então talvez já estivesse planejando sugerir que dormissem juntos, na mesma cama, o que ela considera repulsivo e o classifica como nojento. No dia seguinte, o garoto fica surpreso ao encontrá-la ainda lá. Ela assegura que ele não deve se surpreender, já que ele ainda é útil para ela. Durante o café da manhã, ele pergunta se os pais dela procurarão com a polícia, ao que ela responde que não, pois eles temem acabar sendo presos. Mesmo assim, ela exige que o garoto a proteja e avisa que deve seguir com isso até o fim. Enquanto caminham para a escola, ela nota que o garoto parece acreditar que são um casal. Ela suspira e esclarece que é melhor ele aproveitar essas ilusões, porque será apenas isso e nada vai mudar. Na aula, eles têm que se sentar juntos. Ela percebe certa felicidade no garoto, embora ache irritante já ter que estar com ele em casa e agora também na escola. Durante o almoço, o garoto se desculpa por não ter preparado a comida dela, mas ela comenta que de qualquer forma não tinha grandes expectativas dele, mas ainda assim sorri e diz que é uma brincadeira e que está ansiosa pelo jantar para compensar. Ao voltar, o garoto quer comprar roupas para ela, mas ela considera que é demais. Apesar disso, aceita, porque não pode usar as roupas dele para sempre. Ao vestir as roupas, o garoto diz que ela está muito bonita, mas ela pensa que os elogios não vão conseguir nada, embora esteja feliz por receber seu primeiro presente. No entanto, ao voltar para casa, o garoto esquece de comprar ovos, o que a incomoda, mas ela decide ir comprá-los. O problema é que, naquele dia, ela nunca voltou. No dia seguinte, na escola, eles se encontram novamente. Ao notar que ela está ainda mais machucada, o garoto quer ir à polícia ou falar com um professor, mas ela o impede, dizendo que ele já fez o suficiente. Ela expressa que ele foi tão gentil com ela que lhe deu vontade de vomitar e que isso é o bastante. Durante o almoço, ela se surpreende ao ver que o garoto continua trazendo comida para ela e, na verdade, preparou seu prato especial. Ela confessa que, naquele momento, está realmente feliz, embora sua casa seja um inferno, mas, graças a ele, ela consegue sorrir um pouco.
Ao saírem da aula, eles se despedem e o garoto pergunta se ela realmente voltará para casa. Ela responde que sim e menciona que aquele dia foi divertido o suficiente. O garoto quer passar mais tempo com ela, mas ela lamenta isso, embora espere vê-lo novamente no dia seguinte na escola. Enquanto ela se afasta, o garoto começa a pensar na possibilidade de levá-la com ele, pois se a polícia descobrir que ela está com ele, a situação pode piorar. Mas ele sente que, se a deixar ir, vai se arrepender pelo resto da vida. Então, não conseguindo mais se conter, ele propõe que fujam juntos para um lugar distante. Ela o chama de idiota por querer arruinar a própria vida também, mas, após um breve suspiro, aceita. Então diz: "Obrigada, vamos fugir juntos." Enquanto se afastam do lugar, o garoto assegura que a protegerá para que ela possa descansar tranquila. Ela suspira levemente e pergunta se parece estar um pouco ansiosa, mas no final se acalma ao se sentir segura com ele e saber que conta com seu apoio. Enquanto caminhavam por outro lugar, ela parece se divertir, já que nunca participou de excursões escolares ou viagens em família. À noite, o garoto se desculpa por não conseguir um quarto, mas ela garante que está acostumada a ficar ao ar livre. Além disso, com a jaqueta dele, ela se sente um pouco aquecida. Ela comenta que está se divertindo muito estando sozinhos no parque, mas, de repente, o garoto confessa que tem algo a dizer. Ele diz: "Eu te amo." Ela pergunta se ele está bem com alguém como ela, coberta de hematomas, sendo grosseira e causando tantos problemas. Ele começa a falar sobre coisas que gosta nela, como quando ela aprecia sua comida e como fica com arroz ao redor da boca, além de que no começo ela parecia bem durona, mas no fundo tem um certo charme. Ela questiona um pouco o que ele considera bonito, mas escuta atentamente enquanto ele continua a elogiá-la. Ele pede que ela saia com ele, prometendo cuidar dela, e ela aceita, sabendo que agora ele a protegerá. Mas de repente, alguém aparece atrás deles e agarra a garota pelo pescoço, ameaçando-os. Ela pede ao garoto que volte para casa e diz que ficará bem, mas ele se recusa. A pessoa misteriosa se dirige ao garoto, acusando-o de colocar ideias na cabeça de sua filha e prometendo acabar com ele. A namorada do garoto intervém, chamando-a de mãe e pedindo que não machuque o garoto. A mãe está furiosa e os alerta sobre as consequências. Mesmo assim, a garota só pensa em conter a situação e promete obedecer a partir de agora. Mas o garoto não está nada satisfeito com isso e tenta impedi-la. Depois disso, o garoto acorda no hospital sem se lembrar de nada do que aconteceu. A primeira pessoa que ele vê é sua namorada, que diz estar feliz por ele estar acordado, mas explica que ele ficou gravemente ferido. Ela lamenta a situação e diz que não vale a pena ele arriscar tanto por ela. Por sorte, alguém do bairro estava passando por ali e ele conseguiu sobreviver graças a essa pessoa. Ela comenta que a mãe foi presa e que ela passou a estar sob a tutela do Estado, pois não tinha outros familiares. O garoto se desculpa pela situação e pelo fato de a polícia ter se envolvido, mas ela o assegura que não é culpa dele, e sim da mãe dela. Mesmo assim, dói muito saber que eles não poderão mais se ver. Ainda assim, ela finalmente conseguiu se livrar daquele pesadelo, mas, no fundo, ela realmente pensava que estariam felizes juntos para sempre. O garoto pergunta se pode abraçá-la, e ela suspira, dizendo que teria sido mais legal se ele simplesmente a tivesse abraçado em vez de pedir. Esse foi o último dia em que eles estiveram juntos, sendo inseparáveis até o último segundo. Mesmo assim, o garoto promete que não desistirá e que um dia irá atrás dela. 5 anos se passaram desde essa promessa, e finalmente ele a encontra. Foi difícil localizá-la porque não havia meios de se comunicar com ela. Ela se desculpa e menciona que sabia onde ele morava, mas nunca foi visitá-lo para não causar mais problemas. Ainda assim, ela parabeniza o garoto por tê-la encontrado e diz brincando que tem medo das habilidades de investigação dele. De repente, o garoto diz que quer viver com ela. Ela fica surpresa e pergunta se ouviu direito. Insiste que só vai causar problemas para ele e não quer que isso aconteça. Então, ela se lembra um pouco do que aconteceu 5 anos antes, quando ele falava com ela todos os dias e preparava o almoço sem que ela pedisse. O garoto era muito gentil com ela, tanto que até ficou gravemente ferido ao salvá-la. O que a deixou muito feliz, embora não podia pedir mais. Mesmo assim, o garoto a assegura para não se preocupar, pois ele a fará ainda mais feliz a partir de agora e para sempre. Ela começa a falar dizendo que a simples presença dele já a faz feliz, mas duvida que possa fazê-lo feliz. No entanto, ele diz que quer ser feliz ao lado dela. Ela começa a chorar muito e pergunta se o que ele diz é verdade, se ela realmente tem o direito de ficar com ele. O garoto implora para que ela fique com ele e ela o abraça, segurando com força, garantindo que nunca mais estarão separados, dizendo: "Eu te amo. Eu te amo." E assim, esse doce casal passa um tempo sem se desgrudar. Depois disso, o garoto pergunta se ela quer ir para a casa dele agora mesmo. Ela suspira e brinca, perguntando se ele está tentando se aproveitar de uma garota que esteve chorando, mas logo esclarece que sabe que ele não é esse tipo de pessoa. Depois que nosso protagonista conseguiu resgatá-la daquele inferno,
A história continua nos mostrando como é a vida deles já como casal. E, curiosamente, ela ainda mantém esse temperamento um tanto frio e reservado, como se ainda tivesse dificuldade em abrir completamente seu coração. Ele, atencioso como sempre, percebe que ultimamente ela está pensativa, e embora ela tente minimizar dizendo que não é da conta dele, ele insiste com aquela teimosia encantadora que o caracteriza. No final, ela baixa um pouco a guarda e confessa que ganhou 7 quilos. Sim, tudo isso porque ele, dia após dia, cozinha com tanto amor que seus pratos são impossíveis de resistir. O engraçado e adorável é que o que a deixava tão séria não era outra coisa senão isso. Ela se sente um pouco insegura por ter engordado. Mais tarde, quando sai do trabalho, ela fica levemente irritada porque ele foi buscá-la. Ela sabe que ele também deve estar cansado, mas mesmo assim está ali, esperando por ela com um sorriso. Ao dizer que estava preocupado com ela, as defesas dela caem novamente. E com as bochechas coradas, ela agradece sinceramente por ele estar lá, por acompanhá-la, por cuidar dela. Então, com um olhar doce, ela diz que quer voltar para casa com ele. Em outra cena cotidiana, ele a convida para sair para comer porque acabou de receber o pagamento, mas ela fica um pouco chateada, dizendo que ele não precisa gastar com ela para fazê-la feliz, que ele também deveria se permitir alguns mimos. Além disso, ela está tentando fazer dieta, embora o ronco do estômago dela não pareça concordar com essa ideia. Então, muito envergonhada, ela diz que vai se trocar rápido para sair, prometendo que começará a dieta amanhã. Ele, com aquela ternura que o caracteriza, diz que ela não precisa se esforçar, mas isso só a irrita mais ainda, embora no fundo a enterneça, porque ela sente que ele está mimando ela demais. No dia de folga dele, ele a surpreende com um almoço caseiro preparado com capricho, claro. Ela, surpresa e emocionada, diz que ele deveria usar seus dias livres para descansar. Ela sabe que cozinhar e pensar nesses detalhes não é fácil. Não pode evitar admirá-lo, sempre pensando em como fazê-la feliz. E como forma de agradecimento, com uma voz coquete, suave, quase como um sussurro, ela diz que aquela noite vai garantir que ele se divirta muito, mas muito mesmo. Ele, confuso, pergunta se ela disse algo, mas ela, morrendo de vergonha pelo que acabou de insinuar, apenas diz que não foi nada, que é melhor comerem logo. Mas vamos lá, você e eu sabemos muito bem que aquela noite foi tudo menos tranquila para esse casal. Em outro momento terno, ele diz o quanto a ama. Ela, com o rosto vermelho, não acredita na sorte que tem de ter alguém que adore assim. E, embora ele repita isso todos os dias, cada vez a faz tremer um pouco por dentro de timidez. Ela também diz que o ama. Ela adora que ele seja tão carinhoso. Embora ela ainda não esteja acostumada com o jeito que ele a olha depois que ela diz que o ama. Esse olhar a desarma completamente. Mais adiante, ele nota que ela está especialmente sorridente. Ao perguntar por quê, ela confessa que sair com ele a faz muito feliz. Antes ela tinha medo das ruas escuras e frias à noite, mas agora com ele ao lado, não tem mais medo. Ela sorri com ternura, segura a mão dele e diz que, embora às vezes se irrite com o quão gentil e caloroso ele pode ser, ela ama isso, porque com ele por perto se sente segura, protegida, amada. Como se estivesse flutuando. Com lágrimas prestes a sair, ele diz que às vezes se pergunta se é possível ser tão feliz. E ele, sem pensar duas vezes, promete que vai a fazer ainda mais feliz, chamando-a de meu amor. Ela ri com doçura e responde que se realmente quer fazê-la feliz, então eles vão ter que passar na loja no caminho para casa, porque ela ficou com vontade de tomar um sorvete. Após o jantar, já em casa, ela lava os pratos quando ele comenta entusiasmado que está animado para compartilhar o jantar também amanhã. Ela, um pouco envergonhada, diz que não tem certeza, porque toda vez que come ele não para de olhar fixamente. Ele tenta se justificar, dizendo que não consegue evitar, que ela é simplesmente linda demais. Ela suspira, incapaz de resistir a esse charme desajeitado direto que ele tem. Mas há algo mais importante. Ela pede que ele tente chegar cedo amanhã. Também está ansiosa para jantar juntos novamente, mas impõe uma condição, que ele prepare arroz com curry. No dia seguinte, exatamente no jantar, ele cumpre a promessa, arroz com curry para 2. Mas enquanto comem, ele nota que ela está chorando. Ele fica preocupado, claro, mas ela tranquiliza dizendo que não há nada de errado, que está apenas feliz. Que esse momento, comendo algo quentinho com ele depois de tudo que viveu, simplesmente a transborda de alegria, e que ela adora que ele se preocupe tanto. Mais tarde, já de volta em casa, ela franze a testa ao perceber que esqueceram de comprar os ovos. Ela queria preparar omurique. Aliás, senhor editor, por favor, coloque uma imagem desse prato. De qualquer forma, ela se oferece para sair novamente para comprá-los, mas ele diz que podem deixar para o café da manhã, não é? Mesmo assim, ele sabe que parte da culpa é dele por mimá-la tanto. E ela insiste, com toda a teimosia adorável que a caracteriza. Tem que comer isso hoje, sim ou sim. Então ele pede para que ela espere um momento para se trocar e acompanhá-la. Ela, surpresa e feliz, sorri.
Agora não vão só comprar os ovos, agora tem um pequeno encontro noturno. E já na cozinha, quando estão prestes a preparar o jantar, Ele disse para ela relaxar, que dessa vez ele cuidará de tudo. Mas isso a incomoda um pouco. Ela também quer ajudar. Ela se pergunta por que ele a mima tanto, por que se esforça diariamente só por ela. E, entre a frustração e o carinho, com as bochechas coradas, ela solta uma confissão que o deixa sem fôlego, que não pode viver sem ele. Ele, com o coração batendo loucamente, implora que ela repita, mas ela, morrendo de vergonha, diz que não vai repetir e que é melhor se concentrarem em cozinhar. E assim chega a hora de dormir. Ela, já mais relaxada, agradece por ele sempre se esforçar tanto, por trabalhar duro e ainda assim cuidar das coisas da casa. Mas de repente, com um olhar travesso e uma voz carregada de intenção, ela deixa uma indireta que o protagonista entende imediatamente, fazendo o sono desaparecer completamente de seu corpo. E assim, esse casal vive uma daquelas noites intensas e românticas que os fazem sentir mais vivos do que nunca. No dia seguinte, ele aparece na cozinha meio dormindo, tenta cumprimentá-la com um bom dia, mas ela, lavando os pratos, responde rindo: "Amor, já são 3 da tarde. Ela não quis acordá-lo. Ele parecia tão exausto e dormindo como um bebê que ela preferiu deixá-lo descansar." Ela pede que ele espere, pois dessa vez ela fará o almoço. Infelizmente, cozinhar não é exatamente seu talento oculto. O prato não parece nada promissor. Mesmo assim, ele o prova e come como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Ela o observa feliz, sabendo que, na verdade, ele gosta porque a ama. Mais tarde, ele se desculpa por ter dormido tanto e não ter aproveitado o dia livre com ela. Ele teme que isso a tenha feito se sentir sozinha, mas ela o tranquiliza, dizendo que não se importa nem um pouco, que adora passar o dia assim sem fazer nada desde que seja com ele, porque para ela qualquer momento juntos, mesmo sem planos, já é perfeito. E bem, ficar em casa também tem outras vantagens. Então, com picardia, essa garota não perde tempo e drena deliciosamente as energias do nosso pobre protagonista, que, como era de se esperar, não faz nada para resistir. Naquela noite, enquanto jantam juntos, como de costume, seu querido amorzinho pergunta como está a comida. Ela, com um sorriso encantador, responde que ele já deveria saber, tudo que ele cozinha é delicioso. Mas sem querer, ela deixa escapar algo mais. Diz que adoraria continuar comendo a comida dele pelo resto da vida. Mal termina a frase e percebe o que acabou de dizer. Isso soou como uma proposta de casamento. Sim, ela fica vermelha como um tomate. Mas para sua sorte, ou azar, o protagonista não percebe. Então, meio desajeitada, ela se desculpa, dizendo que simplesmente a faz feliz compartilhar a mesa com ele todos os dias. E sim, é fofo, mas honestamente, todos os leitores estão esperando que eles se casem e tenham 2 ou 3 filhos, por favor. Mais tarde, para fechar a noite, eles saem para brincar com pequenos foguetes de artifício. Como sempre, ele se preocupa com ela. Ele avisa para tomar cuidado para não se queimar e, embora ela tente minimizar, acaba admitindo que esse tipo de cuidado, embora às vezes exagerado, a faz imensamente feliz. Ela diz que o fato da pessoa que você ama se preocupar com você no dia a dia é uma bênção. E, se ele continuar cuidando dela assim, ela não tem dúvidas de que será feliz ao lado dele todos os dias de sua vida. De volta para casa, ela o surpreende usando o pijama novo que ele recentemente deu de presente. Ela agradece com doçura pelo gesto, especialmente nessa época tão fria. E, embora com um olhar travesso e certas intenções ocultas, ela insinua que talvez precise de algo a mais para se manter aquecida essa noite. E como bom protagonista, ele capta a indireta na hora. Ela, claro, faz parecer que a ideia foi toda dele e termina zoando com carinho, dizendo que seu amorzinho não tem jeito. No dia seguinte, eles pedem hambúrgueres para o almoço. Estão tão bons que ele sugere repetir o mesmo cardápio no próximo ano. E, embora seja apenas uma frase casual, a ideia de continuarem juntos no próximo ano e em todos os que vierem enche o coração dela. Com um sorriso suave, ela diz que também está ansiosa por esse novo ano juntos, embora ele note que ela fica pensativa por um momento. E embora ele decida perguntar o que está passando pela cabeça dela, ela opta por não contar esse pequeno desejo que é íntimo demais para dizer ao alto ver. E assim chega o Halloween. Ele pergunta se ela planeja se fantasiar, ao que ela, um pouco envergonhada, responde que nunca fez isso quando criança e agora, já sendo adulta, não tem certeza se é apropriado. Mas com as bochechas coradas, confessa que, se isso deixa ele animado, está disposta a usar o que ele quiser, só para ele. Então, claro, como era de se esperar, ele não resistiu e pediu que ela se vestisse de maid. E bem, no final, lá está ela, usando um lindo traje de maid.
Nosso protagonista, claro, não consegue evitar dizer o quão linda ela está. Embora ela ainda sinta um pouco de vergonha, está feliz em fazer isso, se isso significa vê-lo sorrir. Mas mais importante, com uma expressão mais travessa que o usual, ela se aproxima e pergunta: doce ou travessura? Ele, sem pensar muito, escolhe travessura. E ela, como se já soubesse de antemão, o arrasta para viver outra noite doce e apaixonada juntos. Em outro dia, ela parece especialmente irritada quando ele chega tarde em casa. Embora o receba com um sorriso forçado e diga que não está brava, é evidente que algo não está certo. Mas, além da atitude, o que ela realmente sente é preocupação. Ela pede que, se ele for chegar tarde, pelo menos avise. Sem rodeios, pergunta o motivo do atraso. Então, ele mostra uma pequena caixa cheia de doces de uma loja famosa. Os olhos dela brilham na hora e sua expressão se transforma. Com um "Obrigada, amorzinho", ela o perdoa sem mais, embora tenha dito que não estava brava. Claro, como se não a conhecêssemos já. Com a chegada de dezembro, ele pergunta se há algo que ela gostaria de ganhar no Natal. Ela, um pouco melancólica, confessa que nunca recebeu um presente de Natal da família e que na infância essas coisas simplesmente não existiam. Mas agora, tendo comida deliciosa todos os dias, um lar quente e a presença de alguém que cuida tanto dela, ela já tem tudo o que deseja. Ainda assim, se pudesse pedir algo mais, seria ele como presente. Mal termina de dizer, percebe o que falou e, toda corada, tenta se corrigir, dizendo que só quis dizer passar o dia inteiro com ele. Ele, rindo, propõe exatamente isso. Como não precisarão trabalhar nesse dia, passarão o dia todo juntinhos. Ela, mais que encantada, diz que mal pode esperar por esse dia. Tempos depois, ela entrega uma sacola cheia de doces caseiros feitos por ela mesma. É uma tradição japonesa que as garotas deem doces caseiros às pessoas que amam. Ela se desculpa por ter demorado tanto, já que precisou tentar várias vezes. Ele fica feliz com o resultado e até diz que também vai comer os doces que não ficaram bons. Ela tenta impedi-lo, mas ele insiste. Foram doces feitos pela minha garota, isso os torna especiais. No final, ele os come com gosto, independentemente da aparência ou do sabor. E esse pequeno gesto a faz se apaixonar ainda mais por ele. Um dia, ele a vê comendo um pão doce. Ela conta que é uma de suas comidas favoritas. Isso a leva a lembrar dos primeiros encontros, quando era uma garota cheia de feridas e desconfiança, quando mal conseguia aceitar a ajuda de alguém. Foi ele quem, naquela época, ofereceu esse mesmo pão pela primeira vez, apenas para que ela tivesse algo no estômago. Ela acredita que ele provavelmente já esqueceu, mas para ela foi algo muito importante. Ela agradece em silêncio por aquele gesto que marcou o início de tudo, embora sinta que seria constrangedor demais contar isso a ele. Então, decide guardar essa lembrança como mais um pequeno segredo. Ao chegar em casa, ela é recebida por um aroma delicioso. Ao descobrir que é curry, fica feliz na hora. Agradece sinceramente porque, apesar de chegar cansado do trabalho, ele se esforça tanto por ela. Por isso, decide que também vai se esforçar. E não apenas lavando os pratos, mas também com uma pequena surpresa mais tarde à noite. Sim, esse olhar diz que esse garoto será drenado hoje. No dia seguinte, é ela quem o recebe em casa. Como uma verdadeira esposa carinhosa, dá as boas-vindas com um sorriso e pergunta: quer jantar, tomar banho ou um abraço de boas-vindas? Obviamente, ele escolhe o abraço primeiro, e eles ficam grudados em um momento terno e suave, daqueles que parecem parar o tempo. E assim, chega o dia branco, uma tradição japonesa em que os garotos dão presentes às suas amadas. Ela parece ter esquecido completamente dessa data. Então, o presente a pega totalmente de surpresa, mas sua reação diz tudo. Ela está feliz, emocionada e comovida. Diz que é maravilhoso que a pessoa que ela ama corresponda aos seus sentimentos. Isso a faz lembrar o quão especiais eles são, e que, sem dúvida, gostam muito um do outro.